Ok, estamos no ar? Aleluia! Estamos no ar, gente. Glória a Deus. Boa noite, querido. Você que está na sua casa aí. Eu dei uma boa noite mais alta para te acordar aí, né? Para você se ligar aí no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Culto de gratidão a Ele, porque esse Deus tem sido maravilhoso. Estamos iniciando o 8º mês do ano de 2020. Já estamos entrando no 5º mês da quarentena, né? Eu já digo que não é nem mais quarentena, já é uma centena, né? Já vamos para mais de 120 dias de quarentena. E a tendência, pela graça de Deus, é que esse contágio deste novo velho coronavírus, esse velho novo coronavírus, né? Ele diminua, e aí diminuindo a gente vai poder fazer um culto mais presencial. Alguns lugares estão fazendo culto semipresencial com restrições. Nós ainda não achamos melhor não fazer, né? Estamos aí respeitando até as orientações da ciência, porque a Bíblia não vai contra a ciência, né? Nós andamos em concordância com a ciência. Então nós queremos assim respeitar e colaborar para que esse vírus aí ele diminua o seu contágio e acabe morrendo aí, né, pela beira do caminho sem contaminar mais ninguém. Mas glória a Deus, estamos aqui para louvar o nome do Senhor e a sua casa seja transformada, se já não é, num altar de adoração a este Deus nessa noite. Vamos orar e vamos depois louvar e bendizer o nome do Senhor. Hoje também é um culto de ceia, né? Nós tivemos ceia de manhã na casa e agora vamos fazer a ceia aqui e você na sua casa, né? E alguém pode perguntar assim, mas eu participei de manhã, posso participar agora? Pode participar sim, porque a Bíblia nos vai dizer que todos os dias eles estavam reunidos e partiam o pão de casa em casa. Então nós podemos estar juntos aqui nessa noite, assim celebrando a ceia do Senhor também. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, queremos te engrandecer, te entronizar nessa noite, te bendizer, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor e misericórdia sobre cada um. Ó Deus, pedimos que o Senhor receba este culto de louvor e adoração e que o Senhor, ó Pai, nos ajude na transmissão, fazendo com que a internet fique estável, ó Deus, tanto aqui na igreja como na casa dos irmãos, aonde quer que estejam, Senhor. Ó Deus, te louvamos porque nós não temos ideia da abrangência, ó Deus, aonde vai alcançar essa transmissão, ó Deus. Já temos tido participação, ó Deus, de pessoas aqui do norte do Paraná, da Bahia, Senhor, lá da Itália também, ó Deus, de Santa Catarina. Ó Deus, te louvamos, ó Deus, por cada vida que tem participado deste culto. E nessa noite, ó Deus, queremos sentir tua presença, precisamos da tua presença e queremos, ó Pai, que o teu Espírito Santo toque em cada coração nessa noite. Onde haja um coração triste, amargurado, angustiado, um coração preocupado, que nessa noite a alegria do Senhor, que é a nossa força, ó Deus, esteja entrando nesse lar, ó Deus, tal qual um vento entrando e alegrando esses corações pelo poder do nome de Jesus. Assim oramos em teu nome, Senhor. Amém e amém. Sou feliz com Jesus, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte eu tiver que passar, suportar, sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que posso, que sou e serei feliz com Jesus. Cante conosco. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus.
aflições, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo total. Valeu-me o Senhor, oh que amor sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio no meu Salvador, ao céu Ele irá me levar. Em breve eu irei para sempre morar com os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Glória a Deus. Talvez você não saiba a história deste hino, mas se você sabe, vamos relembrar um pouquinho, porque alguém pode dizer assim, é fácil cantar quando se enfrenta lutas, quando se enfrenta dificuldades, é fácil cantar sou feliz com Jesus quando não estamos com doença, quando não estamos desempregados. Mas o autor dessa letra, Horatio Gates Spafford, um americano que vivia muito bem com sua família nos Estados Unidos, e de repente ele recebeu lá o período de férias dele, e mandou a família ir à frente, vão na frente que eu tenho umas coisas para terminar no meu trabalho aqui, e aí eu alcanço vocês, encontro vocês no nosso tempo de férias. Eles iam passar férias em outro lugar, tinham que pegar um navio, uma embarcação, e a família começou a navegar, só que o navio onde eles estavam naufragou. E uma versão da história conta que a família toda morreu. Outra diz que as filhas morreram e ficou somente a esposa. Mas não importa, o que importa é que ele perdeu a sua família. E chegou a notícia até ele, e ele então ficou abatido, claro, entristecido, chorou bastante. E ele quis saber aonde era mais ou menos o local aonde eles naufragaram. Elas naufragaram, então pegou uma outra embarcação e foi. Chegando ao local onde disseram para ele, foi aqui nessa região que o barco naufragou, ele se ajoelha e ele ora ao Senhor dizendo, se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, sou feliz com Jesus. Você pode ser feliz com Jesus, não importam as circunstâncias. Creia nisso nessa noite, porque esse Deus que está aqui conosco, tenho certeza disso, está aí também na sua casa. Abra o coração a Ele e receba-o, deixa Ele entrar na sua vida, porque esse Deus é maravilhoso, Deus que criou todo o universo, criou todas as coisas para a glória dEle, e Ele quer ser glorificado através da sua vida. Glória a Deus.
coisas, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Tão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, a Ele seja a glória. Ele é o dono, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Ele nos fez a mim, fez a você, fez o homem lá no Jardim do Éden. Esse homem, ele pecou e nós herdamos o pecado deste primeiro casal que estava lá no jardim e ficamos distanciados de Deus, ficamos longe de Deus e não tinha como a gente se aproximar de Deus porque o pecado nos impede de chegar até Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, na eternidade, Ele já vinha traçado todo o plano da minha e da tua salvação, da minha e da tua reconciliação com Ele. Então enviou Jesus, seu único filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. E numa noite da Páscoa, um pouquinho antes, eles estavam reunidos numa casa, numa sala, e Jesus com os seus 12 discípulos, 12 apóstolos estavam ali. Eles estavam jantando, comendo. Ele disse para os discípulos: vocês não têm ideia de como eu queria comer essa Páscoa com vocês. Vocês não sabem como eu gostaria de estar reunidos com vocês aqui. E aí ele fala algumas coisas para eles. De repente ele pega um pão e ele rasga o pão, ele parte o pão.
E ele diz: olha, este pão, ele é o meu corpo que é dado por vocês. E aí eles ficaram olhando para o outro, o que ele quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso? E Jesus então estava dizendo para eles: olha, assim como o pão ele é amassado, ele é colocado no fogo, ele depois é rasgado, é cortado, assim o meu corpo vai ser por causa de vocês e por amor a vocês. Eu vou ser levado à cruz e eu vou ser ali amassado, esmagado, vou ser cortado por causa do pecado de vocês. E então ele pega aquele pão e dá aos discípulos, diz para eles: comam como símbolo do meu corpo que eu dou a vocês ali na cruz do Calvário. Depois ele pega o cálice e diz assim: da mesma forma que a uva, para se transformar em suco de uva ou no vinho, ela é esmagada, é pisada, ela é triturada, para que então saia o suco. Assim o meu corpo, eu vou ser esmagado por vocês, o meu sangue vai ser vertido. E assim como o sangue de um animal lá do Velho Testamento simbolicamente tirava o pecado das pessoas, ou seja, o pecado das pessoas era transferido para um animal e aquele animal morria no lugar. Só que todo ano, toda vez tinha que ser feito um sacrifício assim. E naquela ocasião Jesus diz: olha, este é o cálice da minha aliança com vocês. É uma nova aliança que eu firmo aqui. Não vai precisar mais morrer animal nenhum, e muito menos vocês vão ter que morrer, porque eu vou morrer a morte de vocês numa cruz. E ele vai à cruz. E ele pega então aquele cálice e dá aos discípulos, e eles bebem daquele suco em memória de Jesus. E é isso que nós fazemos, que a igreja faz durante esses mais de 2000 anos de história. Toda vez que se reúne a igreja, ela come do pão, bebe do cálice, em memória do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Eu gosto sempre de pensar na ceia de que, se nós somos igreja, se hoje eu sou filho de Deus, se hoje eu tenho o privilégio de poder cantar a Ele e de ter a certeza de que um dia vou morar com Ele, é porque Ele morreu na cruz em meu lugar. E eu quero que você, na sua casa, se você preparou o seu pão, o seu cálice, e que você nessa hora pegue do seu pão, pegue do seu cálice. Nós vamos celebrar juntos nessa noite, relembrando a morte do Senhor Jesus. Vou levar aqui para os meninos do som. Glória a Deus. Pegue do seu pão, esse pão que simboliza o corpo de Jesus. Eu gosto sempre de pensar também que o pão continua sendo pão. Ele não vai se transformar no corpo de Jesus, nem contém um aspecto místico, espiritual de Jesus, mas ele continua sendo pão. Mas ele é o símbolo, para a gente não esquecer da morte de Jesus na cruz do Calvário. Para a gente não esquecer de que ele morreu a nossa morte para vivermos a vida dele. Então coma do pão nessa hora em nome de Jesus. Da mesma forma que o pão não se transforma no corpo, o suco da uva não se transforma no sangue. Continua sendo suco, continua sendo vinho, continua sendo uva, mas simbolicamente ela representa o sangue de Jesus dado por nós na cruz do Calvário, que tira o pecado de cada um de nós. Em memória dele, bebamos. Você pode orar comigo? Te agradecemos, Senhor, nessa hora, pela tua bondade e misericórdia. Te agradecemos porque Jesus morreu na cruz do Calvário em nosso lugar.
Te agradecemos porque mais uma vez nós podemos relembrar isso, trazer à memória, ó Deus, que se nós hoje somos teus filhos, porque filhos são aqueles que entregam sua vida a Jesus, conforme diz-nos João capítulo 1, versículo 12, que aqueles que creram no nome dele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Assim, ó Pai, se nós hoje temos a esperança da vida eterna, temos a certeza de irmos morar com o Senhor para sempre, temos a certeza de que o Senhor está conosco hoje aqui, ó Pai, é porque Jesus morreu na cruz do Calvário. E a ceia do Senhor é esse momento em que nós trazemos à memória aquele momento em que Ele deu sua vida por nós, aquele momento em que Ele venceu a morte por nós, ressuscitando dentre os mortos, vivo está para todo sempre. Por isso, ó Deus, nessa noite nós queremos entrar na Tua presença, queremos ir até a Tua presença com o nosso coração quebrantado, ó Deus, contrito, ó Deus, por saber que se não fosse o Senhor ter vindo ao mundo e ser morto ali na cruz do Calvário, ter sido crucificado ali na cruz do Calvário, ter dado sua vida por nós, nós todos estaríamos perdidos, nós todos estaríamos fadados a viver eternamente a morte no inferno. Mas o Senhor nos deu a sua vida e nós te louvamos por isso. Por isso, ó Pai, continua conosco, aceitando o teu louvor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus, aleluia. A Kali vai tentar erguer essa estantezinha aqui. Você está aí no Face, só está no Face, não está no YouTube, né? Só no Facebook, né? Por enquanto estamos só no Face, porque a internet ainda não está legal para nós transmitirmos pelo Facebook, né? Isso daqui, ó. Uhum. E o que eu quero dizer com isso? Você está aí conectado, você pode colocar ali nos comentários, né? O seu pedido de oração. Você tem um motivo de oração, de gratidão a Deus, coloque aí que você vai colocando aí, a Kali vai estar anotando, e no final do culto a gente vai estar orando por todos os pedidos de oração que estiverem ali colocados no Facebook, ok? Convido você então a abrir sua Bíblia lá no livro do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, este livro de Abacuque faz parte da classe dos profetas menores, né? Profetas menores não é que eles eram menores, assim, no sentido de serem pequenininhos, né? Tipo anão, pequena estatura. Não, é porque eles escreveram menos do que os outros. Então são os profetas menores, porém com a mesma autoridade, porque quem inspirou eles a escreverem foi o mesmo Deus que inspirou os outros profetas a escreverem aquilo que Deus estava colocando no coração deles. Abacuque, no capítulo 3, eu quero ler aqui no versículo 17 até o final. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele me faz os pés como os do cervo ou como os da corça e faz-me andar em lugares altos. Livro do profeta Abacuque, e eu quero pensar nessa noite sobre um tema, ainda assim me alegrarei no Senhor. Ainda assim me alegrarei no Senhor. A gente olha para o contexto do livro do profeta Abacuque e a gente vai ver e pesquisar um pouquinho, vai ver que o nome Abacuque significa abraçado, ou aquele que abraça, ou abraço, né? E é interessante porque Abacuque, ele coloca algumas coisas diante de Deus, de angústia, de desespero, de sofrimento. Ao mesmo tempo parece que é um paradoxo, porque o seu nome significa abraço, e abraço nesses tempos de coronavírus é algo tão escasso, né? Eu temo que daqui a pouco a gente não saiba mais como que é abraçar os outros, né? O que é abraçar os outros, o que é cumprimentar os outros como a gente cumprimentava. Abacuque é o profeta que canta dentro da noite escura, tal qual Paulo e Silas lá naquela prisão em Atos 16 cantaram ao Senhor, oraram ao Senhor, louvaram a Deus lá naquela prisão escura. Agora Abacuque também não está preso numa masmorra, mas ele está vendo uma desgraça toda acontecendo ao redor dele. Abacuque inicia num vale profundo e escuro e termina nas alturas. Se você for ler o capítulo 1, você vai ver que ele começa dizendo assim: Deus, até quando a injustiça vai imperar? Até quando a violência vai estar nas esquinas?
Se nós fôssemos parafrasear, diríamos assim: Deus, até quando essa corrupção vai estar aí? Até quando, Senhor, as pessoas estarão desviando verbas públicas? Senhor, até quando pais estarão violentando seus filhos? Senhor, até quando as famílias estarão sendo destroçadas pelos vícios? Até quando, Senhor, nós estaremos vivenciando pessoas morrendo por causa da Covid-19? Ele começa a se queixar diante de Deus e Deus vai responder para ele algumas vezes. Então ele começa nesse sentido assim, com um ar deprimido, um ar angustiado, mas termina o versículo 19 que lemos, o capítulo 3, dizendo assim: o Senhor é a minha força e Ele me faz andar em lugares altos. O profeta então passa do desespero à esperança, passa do temor à fé e da angústia à exultação. É um livro um pouco diferente dos demais, porque Abacuque, ele mostra um diálogo entre o profeta e Deus. Alguns mostram Deus proferindo palavras o tempo todo ao povo, e Abacuque não. Abacuque, ele ora ao Senhor e Deus responde. Ele ora ao Senhor e Deus fala com ele. Então, não é apenas uma oração que vai a Deus, mas é uma oração que vem até o profeta. Não é um monólogo, mas é um diálogo. O livro é dividido entre queixa do profeta e resposta do Senhor. Assim entendemos então que não é um monólogo, mas um diálogo. Se formos olhar um pouquinho aí, e você está com a sua Bíblia aberta, você vê no capítulo 1, que o capítulo 1 mostra a indignação do profeta diante da injustiça e da violência que eram cometidas pelo próprio povo, ao mesmo tempo em que Deus revela, respondendo a ele, o que irá fazer contra a atitude pecaminosa daquele povo, suscitando que os caldeus, os antigos babilônicos, eles viessem e tomassem conta de toda aquela terra, saqueassem os bens e colocassem, de certa forma, o juízo de Deus, a disciplina de Deus em prática na vida do próprio povo de Deus. O capítulo 2, então, nos mostra que as rédeas da história não estão nas mãos dos grandes, não está nas mãos das grandes nações, não está na ciência, não está em ninguém, mas nas mãos daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Como cantamos aqui, aquele que fez todas as coisas, que é para ele e por ele, a ele seja a glória. Já o capítulo 3, aí Abacuque ora, respondendo ao Senhor. E o capítulo 3 todo é a oração de Abacuque, é um cântico de louvor em tempos de crise. Abacuque está vivenciando, está experienciando, ele está na expectativa do que Deus irá fazer contra toda aquela pecaminosidade. E agora ele canta ao Senhor, ele ora ao Senhor, e ele vê que está vindo uma desgraça sobre o povo, e então em tempos de crise ele canta ao Senhor. E nós vamos ver que o povo que conhece a Deus é um povo forte, porque o profeta que conhece a Deus, ele se torna forte. O conhecimento de Deus e as suas obras é o maior antídoto contra o desespero. Eu não sei você, mas talvez você esteja desesperado com algumas coisas. Então nessa noite eu quero que você tome posse do antídoto de Deus na sua vida e que você encontre esperança no Senhor. O livro de Abacuque começa com o profeta angustiado e termina com o profeta abraçado. Nessa noite eu quero que você termine o culto assim, abraçado por Deus. É um livro que fala sobre oração. É um livro que trata da oração. E a oração de Abacuque nos ensina que quando tudo está perdido, porque tudo estava perdido ali mesmo, Deus ainda não está perdido e não estará. Quando chegamos no final dos nossos recursos, percebemos que os recursos de Deus ainda não se esgotaram, jamais se esgotarão, ainda estão disponíveis. E quando a crise nos encurrala, nós então precisamos olhar para quem? Para o alto. E Ele nos faz andar em lugares altos. Pode colocar aqui, filha, a água.
Quando Abacuque subiu à torre de vigia, e você vai ver isso lá no capítulo 2, ele ouviu Deus e falou com Deus. E a palavra de Deus então traz um consolo a ele, traz direção a ele. E a oração lhe encheu a alma de esperança e alegria. Alegria diante da tragédia. Alegria mesmo vivendo as circunstâncias mais instáveis que ele estava vivendo. Por isso que eu comecei dizendo que nós iríamos falar sobre ainda assim me alegrarei. Se olharmos para esse Deus, ficaremos cheios de esperança. Mas se olharmos para baixo, para a luta, para o sofrimento, para a doença, para as incertezas que temos aí quanto ao coronavírus, quanto ao emprego, quanto à economia, enfim, ficaremos desolados e ficaremos estarrecidos. Por isso, olhe para o Senhor. E eu queria deixar aqui com vocês 3 lições apenas, de forma até breve, sobre este profeta Abacuque, em especial os versículos que lemos aqui nessa noite. Primeiro, a gente pode aprender que a oração produz confiança. A oração faz-nos confiar ainda mais no Senhor, mas não é uma confiança qualquer, mas sim uma confiança inabalável. Versículo 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus a minha salvação. Nós olhando para esse versículo, vamos perceber que a agricultura, a lavoura, a criação de animais eram os meios pelos quais o povo sobrevivia. Eles vendiam, plantavam, vendiam, então faziam o seu ganha-pão, o seu dinheiro, e era o que gerava a economia daquela época. Sem isso, a miséria, com certeza, estaria sendo instalada na vida de cada um deles, e eles não poderiam experimentar outra coisa a não ser a miséria. E diante do caos que se instala devido à corrupção, devido ao pecado da idolatria, devido ao pecado do povo abandonar Deus, o profeta aprende que a provisão não estava na liderança. O profeta vai aprender e vai nos ensinar que a provisão não estava na economia, não estava na lavoura, não estava no estábulo, não estava nos currais, não estava nos políticos, não estava no rei, não estava em ninguém a não ser no provedor, Jeová Jireh, aquele que provê, o Deus que provê todas as coisas. Aí nós podemos aprender que os recursos da terra podem falhar, mas Deus jamais falhará. Estamos aí no rodízio de água aqui na Grande Curitiba. De cada 2, 3 dias falta água num bairro, no outro, porque as nossas reservas já estão em um nível crítico. E se não chover, talvez teremos aí muitas dificuldades. Percebemos que esses recursos estão ficando escassos, mas os recursos de Deus jamais ficarão escassos. Portanto, a oração que Abacuque faz ao Senhor nos ensina que ela produz confiança. Uma confiança inabalável, mas não no homem, mas nos recursos de Deus. Não nos recursos humanos, mas naquele que criou o céu e que criou a terra. Em tempos de adversidade, o que você faz? Em tempos de luta, o que você faz? Em tempos de angústia, em tempo de quarentena, o que você está fazendo? Eu quero dizer para você que o que você faz determina o quanto você confia em Deus. Você tem orado? Continue orando. Não tem? Então comece a orar agora. Não confia? Comece a confiar no Senhor, porque o profeta diz: ainda que tudo venha a cair, tudo venha a ser ruína, ainda que eu venha a perder todos os bens, até mesmo a própria vida, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele confia no Senhor.
E aí, aprendemos a segunda lição, que também está no versículo 18, quando diz assim: mesmo assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, a oração produz alegria. Alegria. Sabe quando você vai conversar com alguém, ou você liga para alguém, manda um WhatsApp, você conversa pessoalmente com alguém, de repente você está assim um pouco chateado, deprimido, angustiado com algumas coisas, você conversa com determinadas pessoas, de repente você diz assim para a pessoa ou para você mesmo e fala: como foi boa aquela conversa. Nossa, eu estava assim tão aflito, tão angustiado, e eu saí dali aliviado, saí dali mais tranquilo. Como foi bom ter aquela conversa. Imagina então conversando com Deus. Imagine então conversando com aquele que é o Criador de todas as coisas. Imagine você falando com o Deus que criou o universo. Este universo tão vasto que o homem, cada momento, está descobrindo coisas novas. Ele criou todas as coisas e tem todas as coisas na sua mão, de tão grande que Ele é, e você pode conversar com Ele. Imagine a alegria que isso pode trazer. Imagine a alegria que isso pode encher o teu coração. Então a alegria que é produzida pela oração é uma alegria que contagia, e é uma alegria que vai além das circunstâncias. Porque Ele fala assim: olha, pode faltar a água, pode faltar o alimento, pode faltar o bezerro, pode faltar a ovelha, pode faltar a azeitona, pode faltar a oliva, pode faltar tudo. Ainda assim, eu vou me alegrar nele. Porque a alegria do profeta não estava nas circunstâncias, mas estava no Senhor. Não estava baseada em coisas, mas no Deus que criou todas as coisas. Não estava centrada nas pessoas, mas na pessoa de Deus. Alguém pode dizer: mas isso é ser simplista? É muito simples isso, dizer: a alegria não está numa conta cheia de dinheiro, a alegria não deve estar aí na circunstância, porque se tem saúde, deve estar em Deus. Isso é muito simplista. Não, isso é fundamental, isso é primordial, isso é básico, porém profundo, porque se a minha alegria não estiver baseada em Deus, a minha alegria será mais do que passageira. Porque se a minha alegria depender das coisas que eu tenho ou possuo, quando eu não tiver, a minha alegria passará a ser uma tristeza profunda. Uma das músicas que mais cantamos nos hospitais aí durante esses anos, todos aí, é: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. O autor dessa música é o missionário Antônio Cláudio, e que quando nós tivermos culto presencial, eu quero convidá-lo para estar aqui na igreja. Ele fez essa música, quando ele tinha 16 anos, num momento assim de conflito de adolescência, e ele então escreve essa música e canta: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E nós cantamos essa música porque essa é a verdade. A alegria não está no coração daquele que tem saúde, naquele que está lá muito bem de vida. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Porque com Ele, como diz Paulo, aprendemos a viver contente, tendo ou não tendo, sendo ou não sendo, podemos viver contentes. O profeta sabia que o sofrimento estava chegando, que os caldeus iriam arrasar com toda a nação. Porém ele diz: ainda que isso aconteça, ainda que tudo do pior aconteça, eu me alegrarei em Deus. Por quê? Porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ainda que venha o pior, ainda que venha um vírus, outro vírus, e mais outro, ainda que a coisa mais grave aconteça, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É isso que nós cantamos aqui no início do culto, como contamos a história, uma parte da história de Horatio Gates Spafford. A alegria dele não estava nas circunstâncias, porque senão ele seria o homem mais triste do mundo. Sim, não podemos assim romantizar de que ele não tenha sofrido, não tenha chorado e não tenha se entristecido, claro, perdendo sua família. Quem é que não fica? Mas a alegria lá da alma não estava baseada nisso. Por isso ele fala: se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, sou feliz com
Jesus. Mesmo chorando perda, mesmo sofrendo lutas, mesmo sofrendo angústias aqui, podemos ser felizes com Jesus, o nosso Senhor. Alegria que vem do nosso Deus. Mas como é que vem essa alegria? Como é que podemos sentir alegria? Veja, Abacuque começa o livro de um tom deprimido. Até quando, Senhor? Até quando a injustiça vai imperar? Até quando a violência vai estar por aí, à solta? E aí Deus diz, olha, eu vou dar um basta nisso. Vou levantar os caldeus que entrarão na terra e irão arrasar com tudo. Vou fazer isso. Ele começa isso e ele vai orando. E na oração com Deus ele vai se fortalecendo. E ele termina o livro com um tom de alegria. Aí aprendemos que essa alegria vem de um relacionamento pessoal com o Criador. E esse relacionamento pessoal não significa que eu conheça sobre Ele. Se você olhar, e eu creio que a maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, irão contar uma história de Jesus. Sabe quem é? Sabe que ele nasceu de Virgem Maria, sabe que ele nasceu na Palestina, sabe que ele morreu numa cruz. Mesmo que digam assim, não, isso é um mito, é uma invenção humana, isso não existiu, falaram assim, mas sabem, isso não basta. Não basta eu conhecer sobre Deus, eu preciso ter um relacionamento com Ele. Não basta saber sobre Ele, é preciso se relacionar com Ele, porque Ele, este Deus, existe para que eu me relacione com Ele. E Ele me criou para que eu me relacione com Ele. E aí aprendemos então, eu falei 3, mas na verdade são 4. A terceiro aprendizado, lição da oração de Abacuque. Versículo 19, a parte A, ele vai dizer que o Senhor Deus é a minha força. Aprendemos que pela oração nós podemos sentir segurança. Podemos estar seguros. A oração produz segurança. A segurança, assim como a confiança, a alegria do profeta, não está relacionada com as circunstâncias, porque senão ele não estaria seguro. Olha, eu estou aqui numa nação que será invadida pelos babilônicos. Eu estou aqui numa nação onde o novo coronavírus está vindo, e agora o que eu vou fazer? Estou me sentindo inseguro. Não, mas estava em Deus. Está no Senhor que fez os céus e a terra, sabe? Nesse tempo aí de novo corona, eu já chamo de velho coronavírus, que já faz tempo que está com a gente aí. Eu sempre falo para as pessoas da minha igreja e com quem eu converso, e digo para você nessa noite, segurança sim, né? Nós estamos aqui com o máximo de segurança possível. Tiramos a máscara um pouquinho para cantar, mas colocamos a máscara, não nos tocamos, não nos abraçamos, usamos álcool em gel. Você sai na rua, segurança sim, cuidado sim, mas não entre em pânico. E por que eu não vou entrar em pânico? Porque a minha segurança está no Senhor que fez o céu e a terra. Então eu preciso colocar nele a minha vida. O fundamento da confiança e a alegria e a segurança do profeta estavam no Senhor Deus. Diz um hino do cantor cristão: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. O outro hino, que foi escrito também por uma moça, uma mulher que ficou cega aos 5 anos, Johnny Fanny, esqueci o nome dela agora, ela escreveu este hino, me deu um branco agora, ela escreveu: que segurança sou de Jesus. Fanny Johnny Crosby, acho que isso não é o nome dela, não lembro. Mas você deve lembrar aí, né? Para ver como a gente não consegue lembrar de todas as coisas. Mas ela escreveu: que segurança, eu sou de Jesus. Não enxergo nada, mas eu sou segura, porque Jesus é a minha segurança. Então, se está se sentindo inseguro, ore. Coloque sua vida nas mãos do Senhor Deus maravilhoso. É esse mesmo o nome dela? Fanny Johnny Crosby, isso, né? Em último lugar, eu aprendo que a oração produz esperança. A oração produz confiança, a oração produz alegria, a oração produz segurança e ela me dá esperança. Olha o versículo 19, parte B.
Ele me fará, diz a outra versão, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos. A oração produz esperança, esperança que Deus agirá, que Deus virá em socorro. Pode tudo falhar, pode todas as vacinas que estão colocando aí falhar, mas Deus não falha. Pode tudo falhar na vida do Filho de Deus, podem haver angústias e sofrimentos, mas Deus cumprirá as suas promessas. Ele salvará os seus filhos e lhes dará a glória e a vida, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8. As aflições deste mundo, ou deste tempo presente, não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Há uma esperança, a esperança de uma vida sem luta, sem sofrimento. Apocalipse 21 vai dizer isso para mim e para você, que lá não haverá dor, lá não haverá luto, lá não haverá nada de tristeza, somente alegria, e Deus mesmo enxugará de nossos olhos toda lágrima. Essa esperança que nos faz movimentar as engrenagens da vida. Sim, não a esperança deste mundo que jaz no maligno, mas em Deus, porque não sabemos o que virá a acontecer amanhã, não sabemos quando vai terminar toda essa pandemia. Alguns dizem que vai passar, não sei quando. Eu não quero ser pessimista, mas eu não sei quando vai terminar. Mas mesmo que demore, ou mesmo que não passe, podemos ter confiança em Deus, podemos sentir alegria em Deus, podemos sentir segurança nele e podemos ter esperança nele, neste Deus que um dia virá e buscará a sua igreja e levará a sua igreja para morar com ele por toda a eternidade. Eu termino fazendo uma paráfrase desses últimos versículos do capítulo 3 de Abacuque, dizendo assim: ainda que falte o abraço e o aperto de mão fique restrito, ainda que eu não possa estar junto de você, ainda que eu não possa realizar cultos presenciais, com o fim de contribuir para a diminuição do contágio do novo coronavírus, ainda que não possa ver o sorriso do outro devido ao uso da máscara, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque é Ele que me faz feliz. Glória a Deus. Senhor, seja exaltado e engrandecido na sua vida. Que Deus seja aquele presente na sua vida, alegrando o seu coração, fortalecendo a sua vida a cada instante. Nós vamos cantar uma música e depois nós vamos estar orando. A Karen acho que anotou alguns motivos ali. Nós vamos cantar uma música que fala de alegria, que fala que Deus é o nosso refúgio, que é o nosso escudo e que é Ele quem nos faz felizes. Por isso, sempre bendirei ao Senhor.
porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Não há outro igual a ti, Senhor. Glória a Deus. Quero ao teu lado sempre estar. Tu me faz feliz, eu direi de ti. Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Tu me faz feliz. Tu me faz feliz, eu direi de ti. Tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em ti. Tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Glória a Deus. Tu és o meu escudo, a minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempo de tribulação. Se Abacuque estivesse aqui entre nós, né, conosco cantando, ele dizia assim: eu sei o que é isso, eu experimentei isso aqui, né? Mas com certeza ele falou isso no seu livro, que o Senhor era o escudo e a força, a porção, o libertador, o abrigo, a torre forte e o socorro em tempo de tribulação. E esse Deus quer ser assim na sua vida também. Nós temos aqui dois motivos de oração. Primeiro, da Paola Vieira. Ela diz assim: peço oração por mim e por minha família. Agradeço a Deus pelo seu cuidado e bênção sobre nossas vidas. Paola, que Deus continue te abençoando no nome de Jesus, que você receba a graça dele agora onde você está. E o outro motivo é da dona Ivonete Maria. Ela diz assim: agradeço a Deus pela vida e peço oração pelo trabalho e situação financeira, que tudo se resolva dentro da vontade de Deus. Querida Ivonete, eu não sei qual é o problema que você está passando relacionado a essa situação, mas quando você fala que tudo se resolva dentro da vontade de Deus, eu quero dizer para você, Deus já está tomando providência sobre essa situação. Deus já ouviu esse pedido aqui. Nós vamos orar, mas Deus já ouviu e Ele vai estar te ajudando a resolver essa situação, porque este Deus é o Deus que cantamos, é o Deus que ajuda, é o Deus que abençoa. Então vamos orar. Senhor nosso Pai, nosso Deus, queremos a Deus agora te agradecer por esse culto de louvor, de adoração a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque mais uma vez pudemos nos reunir aqui, ó Deus, nesta sala online, no Facebook, ó Deus, e cultuar a Ti, Senhor, juntamente com muitas pessoas, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a cada uma dessas vidas, cada família, ó Deus, cada lar, Senhor, derramando, ó Deus, da Tua graça de forma abundante, ó Deus.
Também, ó Deus, colocamos agora diante, Senhor, a vida dessas duas queridas aqui, da Paola Vieira, ó Deus, que agradece ao Senhor pelas bênçãos, mas também, ó Deus, pede oração pela família. Senhor, abençoe a sua casa, abençoe, ó Pai, a sua família toda, Senhor. Ó Deus, onde ela for, ó Pai, que ela seja abençoada pelo Senhor. Cada uma da sua família, cada membro da sua família, ó Pai, receba da tua alegria nessa noite, em nome de Jesus. Também, Senhor, a Ivonete, ó Deus, está agradecendo ao Senhor pela vida, mas também, Senhor, pede oração pelo trabalho e pela situação financeira, dizendo que tudo se resolva de acordo com tua vontade. Senhor, pedimos a Ti, ó Pai, dê orientação a ela, dê sabedoria a ela, ó Deus, dê a ela, ó Pai, discernimento para tomar as decisões que precisa tomar, para saber, ó Deus, o que precisa ser feito, ó Pai, nesses dias, ó Pai, mas sobretudo, ó Pai, ajude-a a resolver essas questões para a glória do nome do Senhor. Abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu trabalho, ó Pai, abençoe todas as áreas da sua vida, Senhor, juntamente com elas, ó Pai. Abençoe, Senhor, a cada família, mais uma vez eu te peço nessa noite. Cuida, ó Pai, de cada um nessa semana, Senhor, derramando dia a dia das tuas bênçãos. Muito obrigado por esse tempo aqui, ó Pai. Ó Deus, nós agradecemos a Ti. E agora, Deus, pedimos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus, o Pai, um amor tão grande, a ponto de ter descido do céu e vindo ao mundo e morrer numa cruz por nós, e que a consolação e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos teus filhos, ó Pai, que se espalha por toda essa terra, e com cada um, ó Deus, que está conectado nessa noite, neste culto, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma excelente semana na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua participação nesse culto. Nos vemos no domingo que vem, mais uma vez. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira venha secar, ainda que nos campos não haja mantimento, ainda assim confio.